Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui e hoje eu vou falar para você, se você sofre com artrose, com dores nas articulações, coluna, quadril, joelho, qualquer parte do corpo, você tem que entender o que é autofagia e como a autofagia pode ajudar a você a combater o desgaste das articulações. E no final desse vídeo eu também vou explicar uma estratégia muito simples que você pode começar a usar ainda hoje para acelerar a autofagia no seu organismo. Eu sou o Dr. Gabriel Azini, se você não me conhece, eu sou médico, sou ortopedista, especialização em medicina regenerativa, medicina do esporte, medicina integrativa e hoje eu passo a maior parte do meu tempo na Inglaterra, em Londres, onde eu atendo meus pacientes e também atendo a cada 2 meses no Brasil, no Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo e sou professor da pós-graduação de medicina regenerativa Ortoregen em Indaiatuba, junto com meus grandes amigos da medicina regenerativa. E nesse vídeo aqui, que é focado principalmente para quem sofre com dores articulares, artrite, artrose. Primeiro, eu quero te explicar o que é autofagia. E as pesquisas de autofagia são muito importantes, porque em 2016 o japonês Yoshinori Uzumi da Faculdade de Tóquio recebeu o Prêmio Nobel da Medicina pelas suas pesquisas em autofagia e como a autofagia é importante para a nossa saúde. E para artrose, para proteção das cartilagens, também a autofagia é muito importante. Antes eu vou te explicar o que é autofagia. A autofagia, auto é próprio, né? E fagia é comer. É a capacidade da nossa célula comer partes dela mesma. Então o que acontece? A nossa célula, que é a menor partícula do nosso corpo, ela é capaz de digerir substâncias inflamatórias, substâncias já envelhecidas para se manter jovem, se manter durando mais tempo e mais saudável. Uma célula que não tem mais função, que começa a ter proteínas envelhecidas, substâncias envelhecidas, tóxicas no seu interior, ela vai evoluindo para se transformar numa célula senescente, uma célula envelhecida que não tem a capacidade de ser destruída e fica inflamando o nosso corpo. Isso está comprovado já que acelera a artrose, acelera o desgaste. Por isso que a autofagia é tão importante. As nossas cartilagens, por exemplo, os condrócitos, que são células da nossa cartilagem, eles se desenvolvem muito lentamente e por isso é muito importante o processo de autofagia. O quê? Ele reciclar coisas envelhecidas dentro dos condrócitos, dentro dessas células da cartilagem. E se esse processo começa a falhar, a gente começa a ficar com células envelhecidas, sem função, com pouca capacidade de construir uma estrutura cartilaginosa, né? Uma matriz cheia de glicosamina, colágeno tipo 2 para proteger as nossas articulações e começa a acelerar o desgaste. Então, a gente tem que estar sempre estimulando a autofagia para manter as nossas células jovens, não só da articulação, que é o foco desse vídeo, mas também do nosso cérebro, do nosso pulmão, nosso rim, todo o nosso corpo se beneficia com o processo de autofagia, que é uma reciclagem que a célula faz para evitar de perder sua função, ficar uma célula envelhecida. E como que a gente pode estimular a autofagia para proteger as nossas articulações? Então tem diversas estratégias, eu vou falar de algumas estratégias aqui dietéticas, né, de alimentação e algumas estratégias de suplementação que você pode estimular a autofagia no seu corpo. E a primeira estratégia é uma dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é aquela dieta que a gente faz limitando as fontes de carboidrato. Então, na dieta cetogênica, grande parte da nossa nutrição, dos nossos nutrientes, vem de fontes de gordura. Então, a dieta cetogênica, a principal fonte de energia do nosso corpo, tem que ser a fonte de gordura e não proteína, como muita gente faz erroneamente. Claro que você também precisa de bastante proteína e somente uma pequena parcela, de 5 a 10% da sua alimentação, pode vir de carboidratos de alta qualidade. E quando a gente faz a dieta cetogênica, o nosso movimento metabólico, principalmente com diminuição da insulina e estímulo de um hormônio muito importante no nosso corpo, se chama glucagon, estimula o processo de autofagia. Isso é muito benéfico para a gente.
Uma segunda forma, sem ser a dieta cetogênica, de também estimular, potencializar a autofagia para proteger o seu corpo contra doenças degenerativas na articulação ou no cérebro, em qualquer parte do seu corpo, é o jejum intermitente. Os estudos mostram que o jejum intermitente, quando você fica um período longo sem se alimentar, já consegue aumentar, acelerar a autofagia no nosso organismo. Então, um jejum intermitente, seja aquele que você fica o dia inteiro, 24 horas, sem se alimentar, somente com água, ou o jejum da janela alimentar, que você fica 16 horas sem se alimentar e come no intervalo de 8 horas por dia, já é muito efetivo para estimular a autofagia. Outro ponto que você pode fazer também para estimular a autofagia, que eu geralmente não aconselho muito para os meus pacientes, é a restrição calórica. Claro, a gente pode fazer restrição calórica para quem está acima do peso, mas pessoas que não estão acima do peso não tem que acelerar a queima de gordura. A restrição calórica pode causar uma perda de massa muscular, porque o nosso corpo sabe que o músculo demanda de muita energia e quando a gente está com pouca energia, através da alimentação, ele começa a perder músculo e a gente começa a desenvolver um problema chamado sarcopenia, que é perda de massa muscular, também a dinapenia, que é força de massa muscular. E alguns estudos indicam que a massa muscular e a força muscular são os maiores marcadores de longevidade. Se você quiser ter uma vida saudável, você tem que ter força muscular e massa muscular. Então, outra forma que eu gosto de indicar para meus pacientes para estimular a autofagia, essa limpeza dentro das células, são os exercícios físicos, principalmente os exercícios que estimulam um processo chamado AMPK, que são os exercícios aeróbicos. Então, se você gosta de uma caminhada mais intensa, de uma corrida, natação, algum exercício aeróbico, você vai estar também estimulando a autofagia. Sempre que o nosso corpo tem algo que bote ele em risco, que ele sinta que é um risco, que as células estão com risco, por exemplo, quando você faz o jejum, você tem a diminuição da ingesta calórica, né, que vai dar energia para essa célula. Então, ela se liga, dá um clique num estado de alerta e ela começa a fazer a autofagia para limpar essas substâncias ruins que vão sendo acumuladas dentro das nossas células. E eu vou falar também agora de alguns suplementos que são muito interessantes para estimular a autofagia. E a glucosamina, que é um dos suplementos mais utilizados para artrose, geralmente vem associada a glicosamina com condroitina, é sim um suplemento muito interessante que alguns estudos mostraram que ativa a autofagia, principalmente a autofagia dentro das nossas articulações, o que é muito positivo para diminuir a inflamação, diminuir a dor articular. E um outro, segundo suplemento muito interessante, muito utilizado para estimular a autofagia do nosso corpo é o resveratrol. O resveratrol, que é encontrado, por exemplo, nas cascas das uvas, né? No nosso vinho tinto tem resveratrol. E a gente, claro, não precisa beber o vinho para ter o resveratrol. Você pode achar o resveratrol na forma de suplemento, com altas concentrações. Tem formas de mais alta absorção, como o transresveratrol. Também é um outro suplemento que ativa a autofagia, ativa essa reciclagem e pode ser muito positivo para as nossas articulações. Existem estudos feitos em laboratório que eles colocaram células de cartilagem, colocaram substâncias inflamatórias nessas células, que é a interleucina 1, no caso desse estudo que foi feito, e via que essa célula começava a ficar uma célula inflamatória, secretar substâncias inflamatórias, e algumas morriam. E quando eles adicionavam o resveratrol, tinha o bloqueio dessa inflamação celular e as células ficavam mais saudáveis e viviam em laboratório por mais tempo. E os benefícios do resveratrol também já foram testados em vários estudos em humanos, mostrando benefícios principalmente para bloquear um processo inflamatório que se chama NF-κ-beta. Então o resveratrol bloqueia um processo de inflamação que é um grande promotor da artrose, do desgaste articular. Então você aprendeu nesse vídeo aqui algumas estratégias para você estimular a autofagia, para estimular a proteção das suas articulações, para a diminuição das dores articulares. E se você gosta de conteúdo de saúde,
eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você gostaria de assistir nesse canal. Não se esquece de se inscrever também nesse canal, nessa família que está focada em melhorar a saúde. Um grande abraço, até o próximo vídeo.